Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo ele mudou tudo. Então, se ele mudou, é porque ele quer falar com vidas aqui nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 45. Vamos ler o 40 até o 48. Amém? Quantos acharam de um amém? Certinho a gravação aí? Quantos estão com saudade dos nossos pastores aí? Digam amém. Dá um grito, igreja, ó. Está vendo a gravação ali, hein? Pastor, a igreja está. Quantos estão com saudade dos nossos pastores? Amém? Amém. Glória a Deus. Acharam aí? Lucas capítulo 8, verso 40. Diz o seguinte: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha quase de 12 anos que estava morta. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estancou um fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: Quem me tocou? Então disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante dele e todo o povo a causa porque havia tocado e como logo havia sarado. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra diante do teu povo nessa noite. Ministra os nossos corações. Fala tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do teu Espírito Santo. Nós clamamos, Espírito Santo, a tua presença nessa noite. Tu tens passeado no meio dos louvores, passeia no meio dessa ministração, passeia no meio da tua igreja. E todos aqueles que pela fé tocarem em ti serão curados nessa noite. Todos aqueles que crerem em ti nessa noite receberão uma porção sobrenatural do teu Espírito Santo. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo, venha fazer parte desse momento. Toca e enche os corações nessa noite. Que não seja simplesmente um culto, mas que seja uma adoração ao Senhor dos Exércitos. E você aplaude ao Senhor. Amém. Que leitura maravilhosa. Eu acho interessante na palavra de Deus que a palavra de Deus ela diz o seguinte: que ela se renova todos os dias, e é verdade. Muitas das vezes nós lemos um versículo e o Espírito Santo ele nos leva a uma dimensão, a uma direção. Aí passa-se uns dias, aí nós lemos aquele mesmo versículo de novo. E o Espírito Santo ele nos leva a outra dimensão. Sempre quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos dá uma palavra diferente, uma direção diferente, uma palavra sempre de ânimo, uma palavra que sempre vem nos fortalecer. E é isso que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. Por isso a importância de nós lermos e pedirmos a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina, amém? Muitas vezes nós lemos e não entendemos nada. Às vezes sim, a palavra de Deus, às vezes se nós não estivermos no Espírito, se torna complicado de lermos, porque não é o nosso entendimento que nos faz entender essa palavra, mas é o próprio Espírito Santo. Às vezes você tem um desejo de ser um líder de célula, de ser um pastor, de ser uma pessoa que gosta da palavra, que quer ministrar vidas, que quer ministrar jovens, eu não sei.
E às vezes você lê e não entende nada, você acaba, por um momento, se entristecendo, desanimando. Mas eu quero te dizer que a essência dessa palavra é o Espírito Santo. É Ele que ministra aos nossos corações. Amém? E Ele que vai ministrar nessa noite. E vamos ao encontro nesse texto, algo muito lindo. Porque eu vejo nessa mulher um ato sobrenatural de superação e de fé. Eu vejo nessa mulher um ato sobrenatural de superação e fé. Por quê? Porque naquela época, uma mulher, quando ela dava início ao seu ciclo menstrual, né? Assim como toda mulher, naquela época, segundo a lei de Moisés, aquela mulher era tida como uma pessoa imunda. Ela era excluída da sociedade até que se passasse aqueles 5 ou 6 dias. Era chamado um processo de purificação. Então, durante aqueles 6 dias, 5 a 6 dias que durava mais ou menos, ela era excluída da sociedade. Ela não tinha os mesmos direitos que a sociedade tinha. Ela não tinha, por exemplo, acesso ao templo. Ela não tinha acesso ao mercado. Ela não tinha acesso à sua família. Ela não tinha acesso ao seu esposo, aos seus filhos. Ou seja, ela era totalmente excluída. Segundo estudos teológicos, até a comida era colocada por debaixo da porta. Havia uma brecha na porta e haviam pessoas que se alimentavam daquela forma porque eram pessoas que eram totalmente excluídas. Era contra a lei de Moisés naquela época uma mulher em um estado do seu ciclo menstrual ter alguma aproximação, algum contato com a sociedade. Por exemplo, se ela chegasse aqui e sentasse nessa primeira cadeira, depois que ela se levantasse, essa cadeira ela teria que ser jogada fora e queimada, porque aquela cadeira se tornou algo impuro. Ou qualquer objeto que ela tocasse, segundo a lei de Moisés, se tornava impuro. Ela não podia chegar perto de ninguém, ela não podia tocar em ninguém, ninguém da mesma forma não podia chegar perto dela. E eu imagino que sofrimento. Por isso que eu tenho essa mulher como uma mulher que superou o sobrenatural através da fé. Porque imagina, a palavra de Deus ela não dá especificações de quantos anos ela tinha, de quando se deu início a esse processo na vida dela, mas de todas as formas foi algo que ela sofreu, né? Porque se ela fosse solteira, ela estava convivendo com algo na vida dela que, por exemplo, ela não iria poder casar, ela não iria poder ter filhos. Imagina para uma mulher, né? Desejo de casar, de ter filhos, é o sonho de toda mulher. Casar, ter a sua família, ter seus filhos, viver normalmente no meio da sociedade. Mas a lógica, digamos que ela fosse casada, né? Da mesma forma, se ela fosse casada, imagine se ela tivesse filhos. Aquela mulher viver longe dos seus filhos, viver longe do seu esposo. Imagine o sofrimento daquela mulher. E diz a palavra de Deus que já havia 12 anos. 12 anos carregando sobre si aquele sofrimento. Todos nós necessitamos de um abraço. Às vezes não é gostoso um abraço. Aquela mulher já fazia 12 anos que ninguém abraçava ela, nem quer abraçar ninguém. É gostoso nós conversarmos com amigos, né? Já fazia 12 anos que ela não conversava com ninguém. Excluída, esquecida pela sua própria família, pela sociedade. Mas o interessante é que ela não perdeu o foco. Ela tinha um desejo sobrenatural no seu coração de ser sarada. E a primeira coisa que eu aprendo é que ela não desiste daquilo que é um projeto do coração dela. Muitas vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade e a primeira coisa que vem na nossa mente é desistir, né? A primeira coisa que vem na nossa mente é largar tudo. Eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero ir mais para os cultos, eu não quero ir mais para a célula, eu não quero mais me envolver com fulano de tal, porque fulano olhou para mim todo, eu entrei na igreja e fulano me deu a paz do Senhor. Eu entrei na igreja e o pastor não me viu, o líder de célula não me viu.
Deixa eu dizer uma coisa. Isso é desculpa que o diabo tem colocado no teu coração, tá? Você não pode colocar empecilhos no teu coração para servir a Deus. Você não pode colocar dificuldades no teu coração para que você receba aquilo que é o milagre de Deus sobre a tua vida. Outro dia eu preguei sobre as liberações, já estão liberadas sobre as nossas vidas. E o problema é que muitas das vezes nós mesmos retemos as nossas bênçãos. Aquilo que é o desejo do teu coração já foi liberado no mundo espiritual, amém? Mas a tua posição diante de Deus faz com que você não receba o teu milagre. Faz com que você não receba as tuas bênçãos. Porque tudo está relacionado ao ato de eu me posicionar e dizer: Senhor, é isso que eu quero de Ti. Esse é o meu foco. Eu sei que essa é a direção que eu preciso tomar. Só que por trás de tudo isso tem Satanás, com as suas astúcias, com os seus laços inflamados do maligno, e muitas vezes colocam a palavra de negatividade nos nossos corações, e a primeira coisa que nós pensamos é retroceder. A palavra negativa ela tem um poder sobrenatural de nos afastar dos nossos sonhos, de impedir aquilo que é um propósito de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, as mulheres, né? Vamos falar das mulheres. Imagina a mulher assim, ela passa chapinha no cabelo, põe batom e tal, fica toda chique. E aí vai, digamos, para uma festa. E durante aquele percurso, 30 pessoas elogiam ela. Nossa, você gostei do seu penteado, gostei do batom, gostei da cor da sua maquiagem, gostei da sua chapinha. E ela se sente a tal, né? Mas quando chega naquele lugar, naquela festa, uma pessoa diz assim: eu não gostei desse teu cabelo, eu não gostei dessa tua maquiagem. Na mesma hora, o semblante daquela pessoa se desfalece. Eu nessa. Então, uma palavra negativa destruiu 30 palavras positivas que você recebeu. Como tem um poder e às vezes entristecer os nossos corações uma palavra negativa. E quantas pessoas têm dito para você: olha, você não vai conseguir, não adianta mais você prosseguir, não adianta isso aí, não tem solução, é melhor você retroceder, é melhor você desistir. São setas que Satanás todos os dias coloca nas nossas mentes, não é? Para que nós não venhamos à igreja, para que nós não busquemos a presença de Deus, para que nós não venhamos aqui nesse lugar nos enchermos mais e mais da presença dele. E durante a caminhada dessa mulher, eu creio que muitas palavras negativas vieram sobre a vida dela. Mas o mais interessante é que ela não desistiu. Eu quero te dizer que você não pode desistir dos teus sonhos, amém? Todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, ser curados. Quantos aqui precisam de curas? Todos nós precisamos ser curados. Situações que há dentro de nós, às vezes, coisas do passado que nos aflige até hoje, algo do passado que alguém fez contra você e ainda dói no teu coração quando você vê aquela pessoa. Às vezes uma enfermidade que você carrega durante anos, tanto física como muitas vezes espiritual, você precisa vencer. E nós precisamos todos os dias entrar em batalhas espirituais para vencer essa luta, para que nós muitas vezes não entremos em um estado de depressão, em um estado de tristeza, em um estado de desânimo, em um estado de largar tudo e dizer: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Jesus. E são setas que Satanás vai trabalhando nas nossas mentes. Todos os dias são dados inflamados do maligno que ele lança contra as nossas vidas, para que nós não venhamos seguir em frente. Mas o certo é que nós todos precisamos de alguma forma ser curados. E é isso que o Espírito Santo falava no meu coração: diga para o meu povo que eu quero curar vidas nessa noite. E eu quero ser essa primeira pessoa a ser curada nessa noite. Amém? Só que diz a palavra de Deus que agora ela tem esse objetivo no seu coração. E durante esses 12 anos
Ela gastou tudo aquilo que ela tinha com os seus médicos e não havia solução. Ela não encontrou solução na medicina. A medicina é uma bênção, é algo de Deus, porque se não fosse de Deus, ela não teria evoluído tanto. Se for possível, o médico vá. Mas existem situações nas nossas vidas, curas nas nossas vidas, que só Jesus pode fazer. Amém? Só Jesus pode fazer. É para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a tua vida. Aplauda aos seus, você feliz. Glória a Deus. Eu estava pensando esses dias no pastor Marquinho lá no encontro, eu vi ele. E eu me vi diante dessa palavra porque uma coisa é quando uma criança ela nasce com uma deficiência e ela cresce, se torna um adolescente, se torna um adulto, aquela deficiência para ela, ou aquela enfermidade se torna algo meio que normal, não é? Por mais que ela tenha um desejo de ser igual às outras pessoas, mas aquela enfermidade, digamos, por exemplo, uma pessoa cega, que não tem a visão, de nascença, ela cresce, passa por aquela fase de criança, chega à adolescência, adulto, e aquela cegueira para ela é algo meio que normal, apesar que ela tenha o desejo de enxergar como as outras pessoas, não é isso? Mas outra coisa é uma pessoa nascer sã, assim como nós temos essa preciosidade de ver a luz do sol todos os dias, de olhar no olho do seu irmão, de ver as flores, de ver coisas maravilhosas que estão ao nosso redor e que muitas vezes nós não valorizamos. As coisas simples, o interessante é que nós só valorizamos quando nós perdemos, né? Por isso que nós precisamos apreciar cada momento das nossas vidas. Se é um momento com o teu filho, aproveita aquele momento. Se é um momento com tua esposa, aproveita aquele momento. Se é um momento aqui na igreja, aproveita esse momento para estar em comunhão com os teus irmãos, porque nós não sabemos o que é de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer com nós amanhã. Diferentemente de uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu a visão, nossa, aquela pessoa vai passar por um distúrbio espiritual, sentimental na vida dela tão grande, porque ela tinha e agora ela já não tem mais. E o pastor Marquinhos contando o testemunho dela me conta que lá me emocionou muito, porque é uma pessoa normal, tinha ali suas pernas, devido a um acidente, agora ele teve que se adaptar àquela condição de viver em uma cadeira de rodas. Mas ele falou que durante aquele processo que ele teve que passar e estar no hospital, e ali os médicos chegaram para ele e falaram: olha, você infelizmente não vai poder andar mais, porque você perdeu os movimentos da perna. E ele falou: nossa, como eu queria ter as minhas pernas de volta. Mas ele teve que se adaptar agora àquela nova vida, e para a glória de Deus ele está lá firme e forte. Mas nem todos têm essa mesma disposição, digamos assim, se você não tiver. Por isso que é importante nós a cada dia nos achegarmos a Deus, irmãos. A cada dia nós buscarmos mais, se enchermos mais da presença de Deus, porque a palavra de Deus fala sobre os maus dias. Os maus dias virão sobre as nossas vidas, amém? Infelizmente, mas virão. A palavra de Deus fala isso, que dias maus virão sobre as nossas vidas, e nós precisamos estar preparados, aliançados com Jesus de Nazaré, para quando as dificuldades vierem, em nome de Jesus nós a vencemos. E aí a Bíblia diz que durante 12 anos ela gastou tudo com os médicos, não havia solução. Só que um dia Jesus está passando naquele lugar, e alguém fala assim: olha, então Jesus de Nazaré está passando. E aquela mulher ela teve curiosidade de saber quem era Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa conhecer Jesus, amém? Eu conheço pelo menos 3 fases assim de se conhecer uma pessoa. Você já viu aquela pessoa que você, por exemplo, você vai em uma festa de aniversário, aí você conhece aquela pessoa. Eu fui numa festa de aniversário do Edson, um colega meu, e lá eu conheci o avô, o tio, o padrasto, um monte de gente eu conheci, e ali nós até jantamos um dia junto, conversamos com aquelas pessoas.
mandaram até uma solicitação de amizade no meu Face depois, mas foi só naquele dia, só naquele momento que eu conversei com aquelas pessoas e até hoje eu não conversei mais com essas pessoas. Foi um conhecimento momentâneo, eu conheci aquelas pessoas por um momento. Outro dia eu estava no farol, de repente para um carro assim do lado, e eu olhei para o lado, eu conheci a pessoa. Era um tal de Carlinhos do Leme, porque eu vi muita foto dele aí na época da eleição. Eu falei, eu conheço esse cara. Aí veio na mente o Carlinhos do Leme. E aí se alguém me perguntar, você conhece? Eu falei, conheço. Mas eu conheço apenas de ouvir falar, apenas de vista. Mas existe aquela pessoa que você conhece. E aí você se aliancia a ela, você cria um laço de amizade, de respeito, de carinho, de amor, e o seu desejo é sempre estar com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, trocar uma conversa, contar os seus planos, contar as suas dificuldades, e aí cria-se um laço de quê? De amizade. A minha pergunta nessa noite: qual desses estágios você tem conhecido Jesus? Será que você tem conhecido Jesus apenas de ouvir falar? Eu conheço Jesus de longe, né, Rubens? Bota aqui para nós, conheço Jesus de longe. Será que eu conheço Jesus daqui para o Augusto ali? Ou será que eu conheço Jesus de perto? Aquela pessoa que está aqui na minha frente, que eu olho nos olhos dele e posso conversar, eu posso dialogar com ele, me desabafar, contar os meus segredos, contar aquilo que é um desejo do meu coração, contar muitas vezes as minhas mágoas, as minhas tristezas, os meus problemas, as minhas dores, os meus sofrimentos, aquilo que eu preciso. Igreja, em que estado você tem conhecido Jesus na tua vida? É um momento de reflexão. Se você conhece Jesus apenas de ouvir falar, esse é o momento de você conhecê-lo pessoalmente. Amém? Se você conhece Jesus apenas momentaneamente, eu vou na igreja um domingo, aí passo um mês, vou de novo, eu oro uma vez por mês. Que amigo é esse seu, que você conversa uma vez durante 6 meses e 1 minuto só? Olhar 5 minutos. O amigo é aquele que você pode contar todas as horas. E ele está aqui nessa noite, te dizendo: eu quero te ajudar. Agora, você quer minha ajuda? Quantos querem a ajuda de Deus? Quantos querem a ajuda de Jesus? Quantos querem ser curados nessa noite? Quantos querem ser tratados? Porque durante a nossa caminhada cristã, nós vamos sendo feridos. Há coisas que nos magoam durante a nossa caminhada cristã. Nós, como já sofri na minha caminhada cristã, e são cicatrizes que vão sendo abertas dentro de nós, mas que precisam ser saradas. Porque uma cicatriz que não é sarada, ela vai inflamar, ela vai apodrecer e você vai perder até a tua vida. Por isso que nós precisamos sarar feridas que há dentro de nós. E eu vou te dar a receita nessa noite, tá? O segredo é você tocar nele nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E se você tocar nele pelos olhos da fé, você será curado. Você será sarado. Não dá para você caminhar com essa ferida, porque essa ferida vai te inflamar e você vai morrer espiritualmente. O Espírito Santo está falando com as nossas vidas nessa noite. Primeiramente comigo. Porque todos nós precisamos ser sarados. Todos nós precisamos ser curados. A falta de perdão é uma enfermidade dentro de nós. E é algo tão sério, o perdão, porque a Bíblia diz que se você não perdoar o teu irmão, você não terá acesso ao reino de Deus. Então, se você tem ódio no teu coração, deixa eu te dizer uma coisa: você está aqui, irmão. Porque não vai adiantar, enquanto você não chegar diante dele, se reconciliar com o teu irmão, para que as portas do céu sejam abertas para você. Enquanto você não se reconciliar com o teu irmão, as portas dos céus estarão fechadas para você.
Eu não sei porque o Espírito Santo está falando isso, está me direcionando, mas é para pessoas aqui nessa noite que precisam ser curadas, que precisam ser saradas. Isso não é um mal sobre nós, sim, mas é necessário que situações sobrevenham sobre as nossas vidas para que nós venhamos a aprender. É algo necessário, a vida cristã é isso. Satanás lança uma seta dos nossos corações e nós precisamos ter o entendimento, muitas vezes, de que nós erramos e que é necessário eu tomar atitudes. Perdão é atitude. Às vezes, durante a nossa caminhada cristã, a frieza espiritual tem tomado conta dos nossos corações. Deixa eu te dizer também, são enfermidades que precisam ser curadas. Tantas e tantas enfermidades que muitas vezes nós carregamos, que precisam ser curadas, que precisam ser saradas. E se você entender isso nessa noite, e você colocar no teu coração esse desejo, assim como essa mulher, de tocar nas vestes de Jesus, você será curado nessa noite em nome de Jesus. Existem várias formas de nós tocarmos em Jesus, mas a mais interessante, o verdadeiro toque em Jesus é aquele que sai do nosso interior, é aquele que sai do nosso coração. É pela fé que nós vamos tocar em Jesus nessa noite, porque muitas vezes nós viemos à igreja, nós até nos alegramos com os louvores, nós nos alegramos, pulamos com a oração, pulamos com os louvores, nos alegramos com as palavras, mas parece que nós entramos aqui e saímos da mesma forma vazios. É ou não é? Quantas vezes você vem no culto e ao invés de você sair bem, ao invés de você sair curado, você sair restaurado, você sair cheio da presença do Espírito Santo, você sai triste, às vezes até pior. São curas que precisam haver dentro de nós. Toque em Jesus hoje pela fé em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a tocar nele pela fé. Toque nele com o teu íntimo, toque nele com o teu coração. Que os teus lábios professem que ele é o teu Senhor. Ela entendeu isso, ela viu isso em Jesus. Ela viu a oportunidade de dizer: opa, eu vou romper a multidão. Eu não sei o que eu vou passar durante esse percurso, porque eu sei que se eu sair desse lugar onde eu estou, eu posso ser morta, porque segundo a lei de Moisés eu não posso me envolver com a sociedade, eu não posso estar no meio daquele povo. Mas eu estou vendo um homem diferente que está passando ali, e dizem que ele faz sinais, que ele faz maravilhas, que ele cura, e eu quero tocar nele. Eu quero essa cura, eu quero essa libertação. Essa atitude que nós precisamos ter dentro de nós, de tocar em Jesus. Ela rompeu aquela multidão, ela não viu obstáculos, e diz a palavra de Deus. Eu não sei como aquela mulher foi, porque imagine a situação de uma pessoa que já fazia 12 anos sangrando. Às vezes as mulheres passam por esse processo uma vez por mês, né? E elas sofrem. E mulheres que ficam chatas. Tem mulheres que, né, ficam meio cabisbaixas, porque é um processo. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que sangue é vida. E segundo os estudos, quando aquele sangue é jogado para fora, significa que as impurezas que havia dentro dela é jogada para fora. Mas é um processo difícil, né? Ainda bem que eu não sei o que é isso, né, irmãos? Glória a Deus, né? Glória a Deus que nós não temos esse processo aí, né, Felipe? Glória a Deus. Porque eu não sei, mas deve ser algo muito chato. Agora imagine todos os dias, durante 12 anos, aquela mulher perdendo sangue. Ela deveria se alimentar com beterraba todos os dias, porque para repor aquele sangramento que havia sobre a vida dela.
E eu não sei como ela foi, se ela foi se arrastando, se ela foi correndo, mas creio eu que pelo estado dela, ela foi com muita dificuldade. Rompeu aquela multidão, não sei se arrastando, mas ela tinha um foco, ela tinha um propósito de tocar em Jesus e ela seria curada. E diz a palavra de Deus que ela chega, tocou a ponta dos dedos na hora de Jesus. E na mesma hora, a palavra de Deus não diz que foi depois, não diz que foi no outro dia, não diz que foi depois, mas foi na mesma hora. Ela foi curada daquela enfermidade para a glória de Jesus. E Jesus olha para trás e fala assim: olha, alguém me tocou de uma forma diferente. Aí Pedro diz assim: olha, a multidão te aperta, tu perguntas quem te tocou. Aí ele fala: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, ou seja, saiu o poder de mim. Jesus é aquele que tem todo o poder dos céus e na terra, amém? Então, quando nós tocamos na essência dele, não tem como nós não sermos curados, não tem como nós não sermos sarados. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite nas nossas vidas, quer curar, quer restaurar as vidas. E se você crer pela fé, você vai ser restaurado, você vai ser curado nessa noite. Então eu quero te dizer, aproveita a oportunidade. Entrega tudo que você tem nessa noite dele. Coloca nas mãos dele, porque ele vai direcionar cada passo da tua vida. Mas depende de nós, amém? Não depende dele, depende exclusivamente de nós. Aquela mulher, ela decidiu, ela teve atitude. Ela disse: não, eu não quero carregar sobre mim essa enfermidade. Não chega, eu não quero sofrer. E ela decidiu tocar em Jesus. E muitas das vezes nós andamos na nossa caminhada cristã, durante a nossa caminhada cristã, sabemos que há em nós coisas que precisam ser curadas, mas nós nos acomodamos. Não é algo simples, não precisa, não. É algo simples, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Se pisar no meu calo, eu falo mesmo. Se o irmão falar uma coisa comigo e se eu não concordar, eu vou desconcordar dele. Se for possível, eu vou brigar com ele. E aí, aquilo se torna algo comum. E a pessoa chega até a achar normal. Só que eu quero te dizer que essa enfermidade pode impedir você de chegar nos céus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Por isso a necessidade de nós sermos sarados. Por isso a necessidade de você ser curado, de nós sermos curados. E nessa noite o Espírito Santo vai abrir uma exceção. Se você quiser pedir perdão para alguém por algo que você falou que magoou essa pessoa, essa noite você está livre para tomar essa atitude. Aproveite a oportunidade. Se você tem algo contra alguém, se você está triste por alguma situação que aconteceu na tua vida e aquilo tem acarretado, sabe, no teu coração um desânimo espiritual, essa é a noite de você chegar diante do teu irmão, se você for, falar: irmão, me perdoa, porque dentro de mim não dá mais para caminhar assim. Sabe naquele dia que eu falei aquela palavra que te magoou? Sabe naquele dia que eu falei aquela palavra que você me magoou? Eu te peço perdão. Às vezes nós precisamos pedir perdão até quando o nosso irmão está certo. Não é? Mas nós precisamos. Se coloca de pé nessa noite. Nós vamos estar orando nesse momento. O Espírito Santo ele está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Quantos querem tocar nele pela fé nessa noite? Aproveita a oportunidade, não perca a oportunidade. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Tenha esse desejo no teu coração de crescer espiritualmente.
Porque a caminhada cristã é um processo, é uma caminhada, são degraus que todos os dias nós precisamos subir. Todos os dias nós precisamos subir um degrau espiritual. Se até ontem eu mentia, hoje eu não quero mentir mais. Se até ontem eu não perdoava, hoje eu já quero perdoar. Se até ontem eu era uma pessoa ignorante, Senhor, me cura, eu não quero ser mais ignorante. Senhor, se até ontem eu era uma pessoa fria espiritualmente, hoje eu não quero ser mais frio espiritualmente. Senhor, se até ontem isso aconteceu na minha vida, eu não quero que hoje aconteça mais. Senhor, se até ontem os meus amigos eram aqueles do mundo que me influenciavam a caminhos tortuosos, hoje eu não quero mais. Hoje eu quero caminhar com os meus líderes de céu, eu quero caminhar com os meus pastores, eu quero caminhar com a igreja. Mas eu preciso, Senhor, fala para ele nessa noite, eu preciso ser curado. Eu preciso, assim como aquela mulher, trocar as suas vestes nessa noite. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Em nome de Jesus. Aproveita essa oportunidade para tocar as vestes dele. Porque ele está aqui em nosso meio, amigo. O Senhor está aqui passeando em nosso meio. Rompa as multidões. Rompa as mentiras de Satanás contra a tua vida. Porque não pensa que Satanás vai dizer, olha, isso é mentira. Olha, Satanás vai dar dificuldade para você não tocar nas vestes de Jesus. Mas pelos olhos da fé nessa noite, nós iremos tocar nele em nome de Jesus. Toca no Senhor. Essa é uma noite de cura e de libertação. E todos nós precisamos dessa cura, precisamos dessa libertação. Aleluia, 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 glória a Ele, agora, glória a Ele. Aleluia. Oh, santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que cura.
ser curados. Só aqueles que querem receber do Senhor a virtude do Espírito Santo nessa noite. Só aqueles que querem caminhar debaixo da cura do Senhor. Vem aqui nessa noite. Porque todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, sermos curados. E o Senhor me disse que nessa noite Ele cura vidas nessa noite. O Senhor sara vidas nessa noite. O Senhor está ressuscitando vidas nessa noite. Enfermidades que te acompanham na noite. Enfermidades no corpo e na alma. O Senhor está